Olá, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem fala é o Pastor Cássio, para os que não me conhecem, acredito que todos já me conhecem, né? 3 anos já de Igreja Batista Canaã, né? Muita gente nova tem chegado, mas acredito que nós ainda somos um dos mais recentes, né? Tem muitos irmãos que têm mais tempo de casa do que a gente. Essa é a minha linda família. Aqui nós temos o Nick, o Niklaus e a Samile. Eu cheguei aqui em Eunápolis, no início ali eu vim transferido, sou professor do Instituto Federal da Bahia e também sou pastor. Fui ordenado ao Ministério Pastoral e a nossa atuação na igreja a gente sempre atuou como um pastor auxiliar, né? No ensinamento, na ministração da Palavra de Deus, e é isso que eu gosto de fazer, e é isso que eu amo fazer e me sinto bem fazendo. Bom, quando eu cheguei aqui em Eunápolis, eu tinha que procurar uma igreja, né? Eu tinha que procurar uma igreja, mas os irmãos que já tem uma proximidade comigo sabe que eu sou chato, né? Um pouquinho chato, né? E eu queria primeiro fazer algumas visitas nas igrejas para entender em que essa igreja crê, o que essa igreja quer, como que ela funciona, né? E aí eu coloquei lá no Google, né? Igreja mais próxima ali do Edgar Trancoso, já foi mesmo em cima ali da Igreja Batista Canaã, na 2 de julho. Aí eu tava sem carro, sem nada, pertinho aqui, eu vou de pé, né? Vou chegar ali na igreja. Fiz uma primeira visita, né? Primeira impressão que eu tive foi uma impressão bem boa, né? Os irmãos me receberam assim de uma forma muito boa, a irmã Fran me recepcionou, me deu um abraço aí. Olha que menino bonito e tal. Eu fiquei, já me ganhou ali, né? Foi bem interessante porque eu fiquei lá no fundo. Eu queria ficar lá atrás da igreja, né? Não fui de blusa social, né? Porque a gente sempre associa um pastor a uma blusa social, uma gravata, um terno, né? E ali, uma blusinha de meia, tranquila ali pelo fundo, lá no último banco da igreja, para eu entender o que estava acontecendo, né? Mas aí o pastor Marcos já pediram para entregar lá a ficha dos visitantes para mim, e aí não teve para onde correr, né? Eu coloquei meus dados lá, mas não disse que era pastor, não disse nada, só coloquei meu nome e telefone. Na mesma semana o pastor Marcos me ligou, né? Querendo conhecer e tal, e eu fazendo aquela apresentação assim bem superficial para ele não me conhecer, pra ele não saber que eu era pastor, nem nada, aquele negócio todo, né? Na outra semana eu voltei na Canaã, né? E de lá não fui mais visitar nenhuma outra igreja, né? Eu tive uma impressão muito boa, assim, de a igreja ser um pouco parecida com a igreja que nós éramos lá em Cruzeiro do Sul, uma igreja muito diversa, né? Porque não tem como todo mundo ser do mesmo jeito, as pessoas têm cada um tem a sua individualidade, mas isso foi interessante, foi um momento bem legal. Eu vim depois, né? Depois que o Cássio passou acho que um mês sozinho. Um mês e um pouquinho, um mês e meio, acho. E quando eu vim, o Cássio já tava lá, né, na Canaã. E foi lá onde eu e o Nick ficamos, né? Nossa família toda ficamos lá. A gente nem foi visitar outras igrejas, não. Devido a essa recepção, né, que o pastor Marcos deu pra ele, toda a família do pastor, todos os irmãos da igreja. E ali a gente foi, aos poucos, criando vínculos, né? O Nick fez um vínculo com o Raimundinho, né, Nick? Samuel, tem muitos coleguinhas na EBD, na salinha, né, mãe? Sim. E o que eu percebi quando eu cheguei na igreja e fazendo um paralelo do início até o momento atual, é que a igreja já tem crescido bastante, se modificado muito. E assim, tinha poucas pessoas na igreja, então a gente já percebeu um grande crescimento, né? Outras pessoas têm se chegado à igreja, têm procurado, e ali também têm se sentido acolhidos igual a gente se sentiu. Então assim, já dá pra perceber a igreja maior, né? Com mais pessoas, isso graças a Deus. Nick, o que você mais gosta na Igreja Batista Canaã? De ficar fazendo bagunça. Ficar fazendo... E o que mais? Brincar de luta. Brincar de luta? Quais os locais lá da igreja que você mais gosta? A salinha. A salinha. Ah, então tá bom, então. O que te ensina lá na salinha? Só sobre Deus. Ah, amém, então. Que bom, então. Uma situação engraçada também que marcou a gente foi que Assim que Samiri chegou, né? Eu acho que a gente tinha 2, 3 móveis dentro de casa, ainda tinha cadeira, tinha quase nada dentro de casa, né? O pastor Marcos me liga, Varão, tô indo aí.
Beleza, pastor, pode vir. Não, tô indo aí pra gente tomar um café e tal. Só tinha garrafa de café em casa. Não tinha mesa, não tinha quase nada. Tinha acabado de chegar a Samília, né? Pastor, a gente não tem nada aqui. Não, eu tô levando tudo. Aí quando chega lá, chega pastor Marcos, a Nogênio. Tá, aí chegaram lá com um monte de coisa, com café, com biscoito, com queijo, com bolacha, com um monte de... Pra fazer um café lá com a gente, né? A gente nem cadeira tinha em casa direito, né? Foi engraçado assim, porque a gente ficou de certa forma um pouco com vergonha, né? Assim, porque por não ter nada ainda lá, né? Mas foi bem interessante porque aquilo marcou a forma como as pessoas nos receberam, né? Como os irmãos da igreja nos receberam. Outra coisa interessante também que aconteceu é que eu não aguento nem falar. O pastor, quando viu o Cássio chegando na igreja, né, pensou logo, rapaz, esse homem aqui forte, alto, saudável, vai me ajudar muito lá no sítio. Levou ele pra capinar? Era um dia de mutirão lá no sítio, né? Um dia de mutirão. Maior decepção do pastor. Rapaz, e todo mundo lá debaixo do sol quente, aquele negócio todo. E eu sou bom em outras coisas, né, irmão? Eu sou, assim, pra uma atividade de escritório, no ar-condicionado, que exercite a cabeça, né, na frente do computador e tal. Mas essa área, assim, mais braçal, eu nunca fui acostumado a fazer e não sou bom. Não adianta eu mentir, né? E aí, rapaz, eu peguei um ciscador lá no sítio da igreja que eu mal sabia manejar o ciscador e eu tenho certeza que o pastor, mas os outros homens lá ficaram rindo bastante de mim, né? Saí de lá pegando fogo, um sol quente, aí cheguei em casa e disse, rapaz, passei a tarde trabalhando hoje. A Samília começou a rir, porque já me conhecia, né? Eu ainda tava no Acre, aí ele me ligou falando que tinha passado o dia trabalhando com o pastor lá no sítio da igreja. Aí eu achei estranho, eu nunca tinha visto, quem sabe, né? Aí quando cheguei aqui que fui saber a história certa, o pastor disse que ele mal pegou no ciscador. E aí, assim, os irmãos também perceberam, né, que depois que a Samília chegou, eu virei outra pessoa, né? Enquanto a Samília não estava aqui, eu ficava meio cabisbaixo ali pelos cantos, meio quieto demais, né? Porque realmente foi um mês e meio ali, para 2 meses, bem difícil, né? Sem ela e sem o Nick perto da gente. Mas aí, depois que ela chegou, aí a alegria voltou a sorrir, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Igreja Batista Canaã que eu quero para o futuro é uma igreja que permaneça. Assim como ela já tem permanecido ao longo desses 50 anos, né? É uma igreja que a gente já pode dizer que é uma igreja histórica, com base, com raiz. A Batista Canaã que eu quero para o futuro é essa. Uma igreja em família, uma igreja que haja amor, unidade, comunhão e que a gente possa crescer na palavra de Deus, crescer na graça do Senhor Jesus Cristo de forma constante e aguardar ansiosamente a volta do Mestre para nos buscar. Nós todos juntos, viu? 2, 3. Igreja Batista Canaã. Uma igreja que ama, hein? Que ama Ian. Que ama em família, que ama o Ian, que ama a gente, que ama todo mundo, não é isso? É bom que você pegou